Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, e do alto dos esplendores celestiais, tu possas enviar os anjos amigos a fazerem a presença nesta casa de amor, trazendo, Senhor, as tuas bênçãos na individualidade de cada irmão e acolhendo, Senhor, as necessidades mais íntimas e mais profundas. Amado Jesus, que possamos despertar desta morte ilusória que a matéria nos proporciona, quando fechamos os olhos à espiritualização e às tuas verdades, que possamos acordar, Senhor, deste sono profundo que nos aprisionam as paixões humanas e vamos distanciando da nossa essência espiritual. Que as tuas mensagens, Senhor, possam tocar no mais profundo do nosso eu espiritual. E assim, possamos distanciar do ego material. Amado Jesus, abençoe esta casa, Senhor, que tem como único propósito amar, servir e perdoar. Abençoai encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz santa. Estendei tuas santas bênçãos ao lar, à família, aos familiares, e a todos aqueles, Jesus amado, que de alguma forma gostariam de vir a esta casa e não conseguiram, por forças e impedimentos além das suas vontades. Estendei tuas bênçãos àqueles que se encontram nas preguiças espirituais e preferem o comodismo da matéria, a facilidade ilusória, de que buscar os teus caminhos de despertar. Abençoai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho de amor. Faça-nos instrumentos da tua vontade, que possamos espelhar a tua imagem santa, Senhor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento, nele impregnado, Senhor, as substâncias curadoras, regeneradoras. Abençoai as mãos dos laboriosos trabalhadores, desde no anonimato, aquele, Senhor, agricultor, que com seu suor regou a terra que arava, fez brotar a semente que semeava, e com os calos nas mãos, cuidou e transportou o alimento até chegar às nossas mãos. Que chegue a ele, Senhor, as bênçãos dos céus, as chuvas de energias de amor e gratidão. Amado Jesus, estenda tuas mãos neste caderno de prece. Todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, recebam a visita do teu amor, as dádivas, Senhor, da tua misericórdia. E fortalecidos, possam buscar teus caminhos na religião que acreditar, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente,
Estenda tuas mãos, amado Jesus, e na individualidade de cada ser, e na necessidade de cada um, derramai, Senhor, os medicamentos necessários, as energias necessárias. E ainda, Senhor, por misericórdia, permita que os benfeitores, amigos, que velam por nós mais próximos, possam manipular as essências da natureza e extrair das ervas medicamentosas os princípios ativos da cura, e acasaladas com as forças celestiais, possam transformar de simples água no mais poderoso medicamento, que ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, os irmãos encontrem a melhora e a cura física e espiritual, pois desde já transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas santas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua excelsa figura de luz, acalmando, tranquilizando e curando. Abençoai, amado Cristo, iluminai nossos irmãos evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender e entender que somos irmãos em Cristo Jesus e que na prática da caridade mútua possamos construir a fraternidade universal do amor como uma família única, filhos do mesmo Pai. Amado Jesus, abençoai nosso país, que passa pelas transições, pelas inversões de valores e verdades. Abençoai os governantes sérios. Abençoai, Senhor, aqueles que estão sofrendo. Abençoai, Senhor, e pacificai essa nação, sob a luz da verdade eterna. Que o anjo, amigo Ismael, mensageiro do teu amor, protetor desta nação, possa abrir suas asas benditas de proteção. E que tuas bênçãos, Jesus Cristo, possam se estender a toda a humanidade e dissipar as trevas que fomentam as guerras, e que a paz há de unir, Senhor, as diversidades de nações, crenças, religiões, e que nós, Senhor, possamos estar em Ti, e Tu, Senhor, esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e a evangelização em Cristo Jesus. Nós estamos... A humanidade está passando por momentos delicados. Estes momentos podemos traduzi-los como a desumanização do ser humano. Você sabe o que é desumanização? Nós estamos perdendo a nossa essência humana. Nós estamos ficando cada dia mais condicionados à materialidade. Agora preste atenção à problemática desta desumanização. Porque se nós estamos distanciando do ser humano que somos,
Imaginem a distância que estamos criando da espiritualização, do espírito que somos nós. Se nós estamos perdendo a nossa essência na carne, materializando tudo, até as religiões, imaginem a distância que está abrindo, o abismo profundo que está se fazendo entre nós e o Criador, criatura e Criador. A cada dia que passa, observo essa distância aumentando. São diagnósticos médicos, são aconselhamentos religiosos, são líderes religiosos com determinadas informações, são buscas de fiéis por religiões materializadas, são buscas de líderes religiosos para construírem empresas religiosas. São busca de fiéis para soluções materiais, riquezas rápidas, curas milagrosas, sem fazer nada, sem modificar nada. Você acha que isso é possível? Não, não é possível. Nós chegamos no despertar da raça humana. A raça humana tem que compreender que ela é a imagem e semelhança do Criador, do Pai. E o Pai não aceita esboço, não aceita rascunhos. E aí, se a pessoa não vai fazer as suas modificações morais, porque o Pai, Deus, vai ofertar a ela um privilégio de melhora, sendo que se aquela melhora vai levar ela a fazer muito mais mal, tanto para ela. Isso é igual o pai que dá o castigo para um filho. O pai não está ali maltratando o seu filho. O pai está fazendo o quê? Protegendo o filho, para que ele não erre e nem machuque mais do que aquilo que ele já está sendo machucado com as suas atitudes de liberdade. São momentos decisivos. 2025 já está acabando. Falta-se hoje, 22, falta um mês. Um mês para acabar o ano. Um mês e 8 dias. Nossa casa não fecha. Nossa casa não tem recesso, não tem férias, não tem descanso para trabalhadores. Trabalhador que descansa na sua casa, não precisa descansar na casa de Deus, né? Então nós precisamos trabalhar. Por que precisamos? Porque nós precisamos humanizar. Se uma pessoa, quando eu assumi esta casa espírita há 21 anos atrás, quando o Espírito de Jesus Cristo me convidou, falou, você vai assumir uma casa espírita? Eu até brinquei com ele, falei, só se for debaixo de uma árvore, né? Porque eu só estava vendo mato. E depois me ofertaram esta casa para me assumir. E eu disse, se eu evangelizar uma pessoa, eu cumpri essa missão. E se essa uma pessoa for eu cumpri a missão ainda com mais intensidade, porque eu sou um espírito rebelde. Então nós não podemos fechar as portas com tantas necessidades espirituais. Deixe que cada um saiba a sua necessidade e cada um vai buscar aquilo que quer receber. Cada um vai buscar no templo, na religião, no terreiro, no pai de santo ou no líder religioso, aquilo que ele quer receber. E vai receber aquilo que ele buscar. Aí você tem que saber o que você vem buscar. A nossa casa só tem o maior tesouro para ofertar. Não é uma sacola de verdura,
Não é um prato delicioso de uma sopa com um pão. Não é, no final do ano, a doação de uma cesta básica para 100 e poucas pessoas. Não, não é isso. Isso é transitório. O governo dá cesta básica, o governo te paga 600, 1.200, 1.800. Até bandido que está preso recebe R$1.800. Não, não é isso. Porque uma cesta básica, por mais que ela dure, ela vai durar 15, 20 dias. Uma família pequena. Nós somos o tesouro para a eternidade. Aquele que mata a tua fome, tua sede, tuas necessidades, que é a luz da verdade. Que é o despertar espiritual, que é te mostrar que você é um ser humano. Você está na carne, você precisa do médico, você precisa de comer, você precisa de líquidos, de beber. Não cachaça, de líquido, água, o mais precioso. Pode beber outros líquidos também, né? Claro. Mas não cachaça. Esse vai te matar. Se você está na carne, você precisa das coisas da carne. Se você está na fase ainda da libido em movimento, você precisa do sexo. A não se você transformar o sexo em arte de cultura e beleza, aí você não precisar do sexo corporal. Você transformará a libido na arte da criação, na beleza da criação, dando prazer às outras pessoas só de ver a sua arte. A arte da fala, da interpretação, da pintura, da escultura, a arte da caridade, da fraternidade, da mediunidade, da arte da cura. Isso tudo é a mesma expressão do sexo, é a mesma expressão da libido. Mas muitos querem sexo desregrado, tremendos prazeres. Esse terá um tempo limitado, porque logo ele esvai-se as energias materiais e também espirituais. Então nós estamos na carne, temos que compreender as necessidades da carne. Mas nós temos uma necessidade maior. Nós somos espíritos. A carne é transitória. Nosso espírito que rege esta carne. Esta carne, este corpo de hoje, é regido pelo nosso espírito de ontem, pelos nossos pensamentos, sentimentos do passado, pelas nossas vivências. E hoje, em cada dia que passa nesse processo reencarnatório, nós estamos decretando o nosso futuro. Estamos decretando a forma do nosso corpo físico, as debilidades, as fortalezas, a saúde, as enfermidades, a beleza, a feiura. Está compreendendo isso? Porque nós somos espíritos eternos. Eu vejo a desumanização na educação. Aliás, hoje poucos educam, criam. Estão criando os filhos para eles. Esquecem que aquele ser é um ser individual, que se você está mentindo na sua criação, aquela criatura terá problemas sérios quando chegar na fase adulta. Porque ela vai ver e encontrar a verdade e a realidade. E ela terá que retirar o ranço que foi colocado pelos pais, educadores, avós, que larga de ser humanos e olha as crianças como posses pessoais, achando que é eterno também seu filho, junto a você. Não compreende isso? Há uma desumanização no ar. Se nós vemos uma pessoa fazer a maldade, nós desejamos, tomara que alguém mate ele. Tomara que sofra. Isso é desumanização. Ó Deus, amparai essa criatura. Desperte-o para os valores da verdade. Ó Deus, eu também sou pecador. Ajude-me a erradicar estes pensamentos de materialidade. Você acha que matar, a pessoa morrer, resolveu o problema? Sabe como a terra vai se regenerar? Sabe como vai acabar a maldade sobre a terra? Sabe quando vai terminar o sofrimento sobre a terra? Sabe quando vai terminar o câncer, a AIDS, as lepras? Você sabe quando vai terminar essas doenças degenerativas? Sabe quando vai terminar os estados de loucura e esquizofrenias?
quando o homem se moralizar. Tanto encarnado quanto desencarnado. Porque nós estamos vivendo em uma simbiose, encarnado e desencarnado comungam do mesmo ar, do mesmo espaço. A física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas é uma mentira. Já sabe que centenas e milhares e milhões de corpos ocupam os mesmos lugares no espaço. Estão intrínsecos de formas de materialidade diferentes. Assim como a água e o barro convivem no mesmo espaço. Assim como a água e o gelo transformam-se em pedra. Assim como a água se transforma em vapor, no seu etéreo, e nós convivemos e ela convive conosco. Assim como a água convive em nossas células, assim como a matéria convive em nossas células. Então nós estamos vivendo uma comunhão, nós temos que entender isso. Se não entende isso, nós perdemos a humanidade e passamos a ser desumanos. Ontem eu estava fazendo a viagem, eu adoro fazer viagem, sem sair da minha casa. Estava em Israel. Viajando, conhecendo o mundo pela televisão. Vendo Israel, o berço, é um dos berços da civilização. Vendo os templos, as igrejas. Vendo lá a Basílica do Santo Sepulcro, aonde foi dito que Jesus foi enterrado. Luxuosa. Não tinha ninguém dentro. E a Basílica de São José, aonde era a carpintaria de José, o pai de Jesus Cristo, aqui na terra, simples, aconchegante, igualzinho nossa casa aqui, banquinhos de madeira, uma gracinha. O único templo que é simples. Aí você vai vendo o templo de Maomé, o templo de Salomão, luxuosos, palácios, templos de outras religiões, suntuosos, mas não tem ninguém. Só rituais. A humanização do ritualismo religioso. Aonde vai parar isso? E enquanto assiste-se às belas imagens dos templos, corta ao ar os foguetes, fazendo a proteção de Israel quando ele é atacado pelos seus vizinhos e irmãos. Irmãos, todos eles frutos da mesma tribo, todos eles saídos da mesma origem. Não dá para rezar um Pai Nosso sem ver o domo de ferro lançar um foguete para destruir um foguete que cairia sobre Tel Aviv, sobre alguma cidade de Israel. Olha, isso é espiritualização? Isso não é nem humanização. As religiões estão deixando de ser humanas e quanto mais espirituais, está sendo materializadas. O que você veio buscar hoje no Centro Espírita Recanto da Paz? Você vai receber. Você vai receber. Sabe, aqueles dois que foram ao altar rezar, no templo, rezar. Um dia, Jesus Cristo estava indo para Jerusalém. Chegava o comecinho da noite. Os seus seguidores, aqueles que se transformaram nos apóstolos depois, disse: mestre, estamos cansados. Fala-nos algo, dá-nos um ensinamento. Jesus Cristo sentou numa pedra, e disse assim: aqueles seguidores deles com os espíritos ávidos de aprendizado, abriram os ouvidos,
Silenciaram. Jesus disse assim: 2 homens foram no templo a orar. Um era publicano e o outro era fariseu. Diante do altar, o fariseu batia no teu peito e dizia assim: ó Deus, eu sou digno de ti. Eu dou o dízimo, eu faço oferta, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sigo os seus mandamentos. Não sou como os outros. Olhou para o fariseu. Ladrões, adúlteros, pecadores, blasfemos. Isso diante do altar, no templo, Jesus contando. O publicano de olhos baixos não levantava a cabeça, dizia, batia no peito envergonhado: Senhor, eu sou um pecador, perdoe-me. Jesus disse assim: qual que saiu edificado do templo? O publicano, claro. Não o orgulhoso fariseu. Deus não aceita e não permite o orgulho. Deus não louva o ego. Deus não ampara o desumano. Deus afasta-se do presunçoso. Se vamos ao templo, não importa qual templo. Uma das primeiras bênçãos celestiais que eu recebi foi na Igreja Católica. E por infelicidade, eu estava com 4 copos de quentão na cabeça. Ofertada pela própria Igreja Católica. Porque era uma quermesse. E eu tinha bebido 4 doses de quentão. Estava meio tonto. Minha alma gritava, minha alma chorava. Eu, um jovem, na casa dos 22 anos de idade. Uma força de vontade descomunal para trabalhar. E vendo meus filhos comer arroz puro, eu entrei e chorei. Ajoelhei dentro daquela igreja, abri a porta e entrei, não tinha ninguém. Vi a imagem de Jesus Cristo. Eu não tinha ido lá pelo quentão, eu não tinha ido lá pela festa, eu tinha ido por uma força maior. Mas a materialidade me envolveu, mas naquele momento, acredito, um anjo guardião conduziu-me naquela porta lateral daquela igreja. Entrei, joelhei e chorei. Pedi a Deus, Deus, me dá trabalho, honesto, porque senão eu vou roubar, porque eu não aguento meus filhos comerem arroz. Eu vou roubar. E roubaria. Porque eu sou um homem determinado. Falei, mas eu não quero roubar, Senhor, porque eu sou honesto. Me dê trabalho. Para que eu compre primeiro um alimento digno para meus filhos. Pode ser 20 horas de trabalho por dia que eu aguento. E chorei. Poucos dias depois, o meu patrão arrumou trabalhos extras que eu trabalhava até as 2, 3, 4 horas da manhã. Ganhava em hora extra o dobro do que eu ganhava mensal. Foi aonde? Deu a sustentação, início de tudo. Depois eu tive uma experiência ímpar dentro de um terreiro de Umbanda e Quimbanda. Era cruzado. Não tinha o conhecimento do Espiritismo. Recebi a outra dádiva celestial. De um espírito que subiu porque ele estava no submundo, debruçado em um tridente. Eu estava perdido psicologicamente e espiritualmente. Eu perguntei para ele, eu não conhecia kardecismo, não sabia nem que existia. Perguntei para ele, o que eu tinha que fazer, aonde, como eu ir? Ele disse, nesse caminho você vai cair em 15 dias. Com a voz gutural, debruçado em cima de um tridente.
Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, esse homem saiu das profundezas. Se ele diz que eu vou cair, imagina aonde será o profundo desse tombo. E ali, reiniciei minha vida. Abri meu coração para que eu pudesse encontrar os caminhos de Jesus Cristo. E Jesus foi me mostrando, até ofertar esta casa 21 anos atrás. Estou contando isso para te dizer que eu poderia ter ido buscar no terreiro a magia para livrar das feitiçarias que estava sendo imputada em mim. Eu poderia ter buscado a riqueza. Eu poderia ter buscado livrar dos meus inimigos. Eu poderia ter feito as magias para desmanchar as magias que estavam sobre mim. Mas eu não queria nada disso. Eu não queria e não quero o mal de ninguém. Eu pensava e penso, eu tenho que trabalhar e construir. Eu tenho que encontrar o caminho da luz da verdade. E Jesus Cristo me ofereceu o espiritismo kardecista, aonde vive a imagem e semelhança de Jesus. Então eu te pergunto, o que você veio buscar? Livrar das magias? Você vai ser livrado, mas amanhã e depois terá mais 50 em cima de você. Você vai livrar da dor? Você vai ficar livrado da dor material, mas a dor espiritual vai continuar em você, porque você não está buscando Jesus. Foi isso que Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, que o fariseu não tinha sido edificado, mas aquele republicano tinha, porque ele foi buscar Jesus Cristo no templo. Não importa aonde você vai, importa o que você vai buscar. E depois de buscar, o que você vai fazer com o que você buscou? O que você foi buscar? Você foi buscar a saúde? Por um período você vai receber um quanto energético que vai te dar saúde. Você vai encher a cara, transformar essa saúde em sexo, transformar ela em dividendos, em dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro. E a hora que o seu celeiro estiver abarrotado, Deus vai olhar para baixo e vai dizer, querido, deixa esse aí, você trabalhou para outro, pode subir, você vai morrer essa noite. Está entendendo isso? Você vai largar tudo para aqueles que estiverem ligados a você na terra. Entende aí? O que você veio buscar? O que você vai no templo buscar? Não importa qual templo. Não importa qual templo. Não é o Espiritismo que está com a luz da verdade de Jesus. Só ele. O Espiritismo é, sob a minha opinião e conhecimento, o único que vive no patamar das verdades de Jesus Cristo. Não estou falando os espíritas, estou falando o espiritismo. Porque ele é de origem espiritual, não é de origem humana. Compreende isso? Os sãos não têm necessidade de médico. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 12. Jesus veio, dirige-se aos coxos, enfermos, doentes, aos cegos que querem ver, não aos orgulhosos, não aos interesseiros, não àqueles que buscam a solução dos seus problemas na matéria, não àqueles que fazem trocas da sua devoção. Ah, eu frequento se me doar isso, se me der aquilo. Ah, eu só frequento se me curar. Ah, eu só frequento se me doar. Ah, eu dou se Deus multiplicar a minha doação. Eu lembro. Isso é até engraçado, se não fosse trágico. Há alguns anos atrás, tem mais de 10 anos isso, passou um carro de som
aqui no setor, anunciando um líder religioso fenomenal, que fazia milagres, multiplicações, curas instantâneas, e que ele estaria determinado dia em tal templo. Eu escutei aquilo, foi uma tarde inteira aquele carro de som gritando. A promessa era tanta que quase que eu fui lá. Falei, mas meu Deus, desse jeito eu vou. Eles me contaram depois. Não perguntei nada para ninguém. Também nem tenho curiosidade, nem queria saber, mas me contaram. Geraldo do céu, eu fui. E ele prometeu que se colocasse, se doasse R$100 lá, no outro dia aparecia 3.000 na conta. E eu disse, a sua apareceu? Ele não. Então ele tinha doado. Foi a pergunta só para saber. Sabe aquela pergunta retórica que você já sabe a resposta? Só para saber a resposta, mas já tinha. Muitos caem neste processo. Mas caem por quê? Porque ele está interessado não é nas bênçãos celestiais. Ele não está interessado nas coisas dos céus. Ele está interessado nas coisas da terra. Ele está distanciado de Jesus. Ele está desumanizado. Porque nem na sua humanidade ele está pensando. Porque se pensar na sua humanidade, compreenderá que o corpo físico vai definhando-se através dos dias, meses e anos. E ele precisará algo a mais do que a matéria. Algo a mais do que é materializado. Do que é ter. Ele precisa de algo mais do que é encontrar o seu ser espiritual. Que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Que adianta? Nós estamos vendo uma facilidade material tremenda. A conquistas das materialidades. É o fim dos tempos. Dá-se muito para ver quem é que se perde. É a tentação, é a aprovação da materialidade aos cristãos. Nós estamos vendo a materialização, o comércio da saúde, onde as pessoas não pensam nas pessoas que estão doentes, só pensa em si. Que me perdoe quem for da área da saúde, eu tenho horror a médico, eu tenho horror a jalecos brancos. A última vez que eu fui, tive uma experiência infeliz. Tinha terminado um trabalho espiritual muito complicado. As energias em volta não estavam sãs. E eu tive um pico de pressão arterial, espiritual, e não passava de forma alguma. Eu cheguei em casa, aferi a pressão, estava 15 por 25, 25 por 15. E eu pensei, vou ter que ir no médico. Era 1h mais ou menos da manhã, 1h30. Fui. Não, você tem que ficar deitado aqui. Fiquei. A pressão não baixava, a dor de cabeça não passava. A enfermeira, te chamei a enfermeira falou assim, olha, não está passando, estou muito mal. E olha, se eu para falar para você que eu estou muito mal, eu já estou com o pé na cova. E o outro já está descendo. Porque eu sou teimoso. Aí, resistente. A enfermeira foi para lá, voltou. Com o bendito do tramal. Aplicou ele em 3 segundos em mim. Quase morri. Pensa no homem que passou mal. Eu pensei que eu ia virar do avesso. Eu pensei que eu ia derreter de tanto suor frio. A enfermeira falou, não, passa logo. E eu falei, vamos embora antes que ela me enterra.
Falei, enfermeira, vamos embora. Não, você não pode, não posso. Eu falei, moro aqui pertinho, eu tenho aparelho de aferir pressão, se não baixar eu volto. Eu pensei, volto não. A hora que eu saí no corredor, a hora que ela virou as costas, ela já pegou o travesseiro. Eu já entendi por que o trabalho tinha sido em 3 segundos e não em 30, num soro para aliviar a dor. Ela já queria dormir. E antes de eu chegar na portinha que dividia as enfermarias da recepção, ela já estava deitada no colchão no corredor, já grudada no travesseiro. Ela não tinha humanidade. Nenhum pingo de humanidade. Pelo sono que ela estava, ela fez eu sofrer uma dor tremenda. E eu vim embora. Eu tinha ido sozinho embora dirigindo, que o carro batia nos dois lados do meio-fio. Mas cheguei em casa, deitei. Aí eu curti a dor até passar. Falei, deixa que essa dor uma hora passe. E passou. Essas experiências não são todos, mas a grande maioria não está pensando mais no ser humano. Isso é em todas as áreas. Isso é dentro das casas, dos lares, nas famílias. Isso é nos hospitais, nas creches. Isso é nas escolas, nas universidades. Isto é, os governantes. Isso são os líderes religiosos, os influencers. O influencer está preocupado com a sua humanização? Não está. Não está. Está preocupado com a quantidade de seguidores. Na Índia tinha um homem, e um dia ele estava andando na fazenda do pai dele. Aí ele disse, estou cansado dessa vida. Sentou numa pedra. Acho que ele ficou lá meio espelhando o Buda. Siddhartha. Aí ele sentou lá. Aí ele disse que teve um insight espiritual. Ele falou assim, vou ser guru. Vou ser guru. E aí ele entrou aí na meditação, passou a estudar todos os aspectos de necessidades espirituais, físicas, científicas, geológicas, astrais. E isso eu escutei da boca dele, tá bom? Não foi pessoalmente, não. Nunca fui na Índia. E nem tenho vontade. No Tibete eu tenho, mas na Índia não. E aí, ele pegou e disse, mas ninguém vai me olhar assim. Ele disse, um monge tem que andar assim assado. E ele deixou a barba crescer, cabelo crescer, colocou um turbante, colocou uma pedra no meio do turbante. Pronto, já começou a ficar extremamente místico, já começou a atrair as pessoas, porque as pessoas estão vendo, não é um ser humano espiritualizado, ele está vendo a matéria, o interesse, o ritual. E ele passou a sentar de formas de lótus, mudou a sua forma de falar e começou a falar de vários temas espirituais. Hoje ele tem 9 milhões de seguidores. Hoje ele tem um templo, uma fazenda na Índia que é imensa. E ele vende o pacote da espiritualização. Você fica 9 semanas no templo dele, paga uma fortuna em dólar. Né? E ele virou um homem espiritualizado, mas um homem bilionário. Porque os 9 milhões de seguidores doam alguns dólares semanais para ele. Agora você imagina a pessoa doar $1 por mês. E 9 milhões de seguidores, 9 milhões de dólares por mês. Está entendendo isso? Compreendeu isso? Ele convenceu as pessoas pela materialidade. Buscou o estudo e o conhecimento, tem uma capacidade de armazenar o aprendizado. Não vou falar o nome desse guru, porque senão estou falando mal dele. Já escutei muito a filosofia dele. Até determinado ponto é espiritualizado, mas chega um ponto que é materializado. Fala aquilo que nós temos interesse. Então o que você está buscando? Qual o seu interesse? Agora, quando chegar, se esses 9 milhões de seguidores não se espiritualizarem, não encontrarem a filosofia celestial de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Perdidos? Sem rumo? Depressão, loucuras, esquizofrenias. Como?
O que vai acontecer? Fuga nos vícios, nas dependências químicas, nos prazeres, na materialidade. Tudo isso se acaba. Tudo isso é transitório. Se a criatura não encontrar o Criador dentro de si e não, se não humanizar, tem que se humanizar. Eu vejo pessoas vindo na nossa casa, fica mais preocupada com as questões da matéria. Outras ficam reparando e julgando a pessoa que está aqui na frente. Muitas vezes, pessoas me falam, isso lá, assim. E eu pergunto, qual é o tema mesmo da palestra? Não sabe nem o tema, porque não veio buscar Jesus Cristo. Veio por uma necessidade de um livramento, mas não compreende a filosofia extraordinária de Jesus Cristo vivenciada nessa casa. Alguns ficam preocupados com o relógio, outros preocupados com a sopa, outros preocupados se a sacola de verdura vai dar, outros preocupados com filhos que estão no cantinho do bebê, na escolinha de Jesus, no grupo de jovens. E aonde está Jesus Cristo? Não sei. Estou preocupado. Estou preocupado porque minha criancinha está chorando no cantinho do bebê. Sua criança não chora, não? Quando ela for para a escola, você vai preocupar que ela vai estar lá na escola chorando? Quando ela casar, você vai para a lua de mel junto? Pelo amor de Deus, humanize-se. Não estou te pedindo nem para espiritualizar, estou te pedindo para humanizar. Compreenda a humanização. É o respeito à humanidade. Se você é kardecista, respeite o kardecismo. Se você é umbandista, vai lá na Umbanda, respeite os rituais da Umbanda. Lá Jesus Cristo vai estar, se você buscar Ele lá, naqueles rituais, nos pontos riscados, nos cantos cantados. Se você é evangélico, respeite a lucidez do evangélico, a grandeza da pregação evangélica. Aproveite, busque Jesus Cristo, se é católico. Não adianta você pensar, vou lá em Nossa Senhora de Fátima, vou na Basílica Nova de Trindade, que já não é nova, se você não for buscar Jesus Cristo. A igreja simples do interior de uma cidadinha, de uma currutela, Jesus está lá na mesma plenitude que está na Basílica, se você for buscar Ele, for buscar Jesus Cristo. Eu entrei dentro de uma igreja de ouro, tenho fotos dela, meu filho ali era pequenininho, de ouro, tirou estátuas de ouro puro, hoje não sei se está lá mais, se tiver, mas todo mundo rouba, né? Eu não encontrei Jesus lá, e eu fui buscar Jesus Cristo, lá em Olinda. Está compreendendo? Templos suntuosos não quer dizer nada. Cadê o templo de Salomão? Aonde Jesus nasceu? Aonde Cristo nasceu? Por que Cristo nasceu numa manjedoura? Por que ele pregava nas praças? Por que ele ficava debaixo das árvores? Por que ele subia em cima de barcos fedorentos? Você já subiu em cima de um barco pesqueiro? Eu já. Fede que dói. A 2 quilômetros, 5 quilômetros de distância, você já está sentindo o mau cheiro da maresia, do peixe. Jesus Cristo pregava e ofertava o reino dos céus. Salomão pregava a materialidade, o poder, a riqueza. Cadê Salomão? Morreu de lepra. Todo mundo fala da grandeza de Salomão. Já, grandeza momentânea, passageira. Desencarnou com lepra. Envergonhado. Cadê os templos e os líderes destes templos que não são lembrados pela bondade? Se não são lembrados pela bondade, imagina como estão no mundo do além, no mundo dos espíritos. Jesus Cristo veio para o doente. Você é doente da alma? Então aceite Jesus no seu coração. Fala para Ele, assim como o publicano falou, Jesus, eu sou pecador, Deus, eu sou pecador. Perdoe-me. Pronto.
Reconheça-se pecador. Eu dei palestra nos Alcoólatras Anônimos, algumas décadas atrás. Principalmente para carteiros, trabalhadores do correio. Tinha alto índice de alcoolismo. E a primeira coisa que se perguntava, você é alcoólatra? Não, eu bebo porque eu quero. Então pode ir embora. O dia que você se sentir alcoólatra, você vem que nós conversamos. Era eu e um amigo meu. Ele é psicólogo. E nós íamos lá. Não trata-se quem não reconhece. Porque ele já desprezou o tratamento. Jesus Cristo, nós precisamos buscá-lo. Ele está a oferecer, estender a mão. Mas se nós não buscarmos e saber o motivo que é que eu quero buscar Jesus Cristo. Se você quer buscar Jesus Cristo para se curar, para poder ficar mais forte, para poder ganhar mais dinheiro, para poder beber mais, você vai receber um quanto energético. Até determinado momento. Chega a determinado momento que você perde tudo. Porque Deus vai te ofertar a primeira oportunidade. Quantas pessoas eu vejo? Quantas pessoas foram curadas de câncer e o câncer retorna? Porque não aproveitaram a moratória. Não aproveitaram ali aquela oportunidade bendita que Jesus ofertou. Quantas pessoas é curada do alcoolismo? E depois de 5, 7, 8 anos volta. E depois desencarna em pouco tempo. De forma deplorável. Porque não aproveitou a oportunidade. Desprezou a sua humanidade e não quis a espiritualização. Deus permite. Deus permite a dor para a criatura encontrar em si o amor. Por isso que Deus permite a dor. Mas Deus dá o amor sem a necessidade da dor. Mas Deus permite a dor para a criatura que não quis encontrar o amor. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esta tarde maravilhosa. Por estas bênçãos santas e sagradas que são derramadas sobre nós. Que possamos adentrar no mais profundo do nosso eu. E lá, aonde só nós e Deus conhece e sabe, possamos entregar em rogativa a nossa maior necessidade. Com toda a sinceridade. Amado Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Entrego minha vida em tuas mãos, Senhor. Tu sabes do que preciso e necessito, muito mais do que eu. Graça vos dou, amado Cristo. E sobre as dádivas deste amor, desta energia, oramos a prece que ensinaste-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, hoje e por todos sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a tua presença. Peço perdão se alguma palavra que foi dita te ofendeu, ou feriu o seu coração. Roga a Jesus Cristo que te ilumine. Ao retorno ao lar,
E peço um favor hoje em particular, por misericórdia. Vamos orar para Jair Messias Bolsonaro. É um homem que eu tenho o maior respeito e que, por insanidades diabólicas, está preso. Não estou falando de política, estou falando de humanidade. Porque quando o Lula caiu e estava machucado, nós oramos para ele também. Eu orei para ele. Não estou falando de paixão partidária, estou falando em humanidade. É um homem que não deve nada e que está sendo castigado. É um homem que está com crises de vômitos e soluços, aderências intestinais, câncer de pele e outras problemáticas com falta de ar. E nem assim deixaram o homem na sua casa, levaram ele para uma cela. Nem bandido, traficante e assassino é tratado neste país com tanta desumanização e com tanta perseguição e maldade. Porque o homem que falou só a verdade. Não estou fazendo propaganda. Estou pedindo, em nome de Jesus Cristo, para que a gente ore, a gente reze, por uma pessoa que está sofrendo. Que Deus possa abençoá-lo e possa abençoar essa nação. Fique na paz de Cristo.